E aí, pessoal, dando seguimento às informações sobre o Grêmio nesta quarta-feira, porque o Grêmio já foi para sua maratona de jogos fora de Porto Alegre e tem problemas, mas também soluções para o técnico Thiago Nunes. E nós vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista, mas se antes não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Gente, vamos falar da lista de relacionados, vamos falar do time, vamos falar dos muitos problemas, vamos falar das escolhas do treinador do Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio viajou no início da tarde para Recife, onde amanhã pega o Sport e depois já fica para jogar no domingo. Informação: o Grêmio joga com o time titular amanhã contra o Sport, nessa quinta-feira, e escalaria um time com algumas outras alternativas, um time misto, não sei bem o nome que a gente vai dar ainda para o time de domingo, que tem um componente diferente, porque o gramado do estádio que o Grêmio vai jogar no domingo é ruim, enfim, tem uma série de situações. A verdade é, Douglas Costa estava no avião, foi. Tamo junto com Douglas Costa, tamo fechado com isso, Douglas estreia amanhã. Essa é a grande notícia. Mas junto com a delegação foi também uma série de problemas. Por quê? Michael sentiu uma lesão muscular e para por 2 semanas, Michael fora. E isso indica mais uma vez, para quem não lembra, o Michael entrou nos minutos finais do jogo. O problema do Michael está se repetindo. A gente não pode mais cobrar do Michael, a gente não pode mais esperar do Michael. Se ele estiver bem, a gente aplaude, a gente é fã dele. Mas não dá para esperar, não dá mais para cobrar algo que o Michael não pode nos dar. Outra situação que também é um problemão que vem junto. O Michael, muito mais do ponto de vista da liderança, ele já não está sendo tão utilizado como titular. O outro é Breno. Breno sentiu alguns sintomas de gripe, aí, em razão de tudo que a gente conhece, preservação, tira do grupo, tira de todas as situações, faz exame, não tem até o momento nenhum tipo de confirmação sobre Covid, mas o fato é que ele está fora por sintomas de gripe. E aí começam também algumas escolhas do técnico. Por quê? Porque se o Grêmio vai jogar com os titulares e depois vai jogar com uma equipe alternativa ou uma equipe com algumas reservas no jogo de domingo, por que não levar os meninos? Não levou Pedro Lucas, não levou Fernando Henrique, não levou Guilherme Guedes. Por opção do técnico. Opção do técnico. Nós falamos isso no conteúdo anterior, de como o Grêmio está procedendo com relação a alguns desses meninos. Eles vão jogar mais uma vez na transição e o Grêmio fez sim a opção por Lucas Silva, como eu falei antes, fez a opção por Cortez e Diogo Barbosa e deixou os meninos aqui. Porque a gente vai ter que falar do time do Grêmio, porque vem outra opção que a gente sabia que ia acontecer, imaginou que fosse acontecer e que aconteceu. Sem Breno, a informação é que o titular é Paulo Vitor, não é Adriel, não é Chapecó, é Paulo Vitor, o goleiro reserva. Isso eu já tinha falado aqui. Então, se é verdade que neste momento o Breno não vai por uma questão de ordem física, enfim, está com esses sintomas de gripe, também é preciso dizer que, se confirmada a sua convocação para a seleção, nós teremos Paulo Vitor por 1 mês como titular da posição. Isso é fato. Então, em cima disso, a gente vai ponderando. Sobre os times, ou sobre o time que vai enfrentar o Sport, a informação que eu recebi é que o Grêmio vai com o mesmo time que jogou, que começou o jogo contra o Atlético Paranaense, dando sequência a uma ideia de formatação de time, com 2 volantes, Jonathan Robert, 2 extremas, no caso o Luiz Fernando de um lado, o Ferreira do outro e o Diego Souza. Esse é o conceito de time. Então o Grêmio teria o Paulo Vitor no gol, não mais o Breno, porque em razão do que a gente já falou, Rafinha, Jeromel, Kahneman, Cortez, Thiago Santos, Matheus Henrique, Jonathan Robert, Luiz Fernando, Ferreira e na frente o Diego Souza.
já criando o espaço para durante o jogo, talvez todo o segundo tempo, talvez uma parte do segundo tempo, sai Luiz Fernando, entra Douglas Costa, e esse seria o time base do Grêmio para os enfrentamentos, ou a ideia inicial do técnico Thiago Nunes para os enfrentamentos do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Eu imaginei, por exemplo, que em razão do fracasso de domingo, se colocasse o Darlan, levando o Jonathan Robert para o lado direito, e, em caso de alguma dificuldade no jogo, tira o Darlan ou tira o Matheus Henrique, bota o Douglas Costa e aí sim cria esses 3 meias para tentar reverter ou para tentar criar uma linha mais ofensiva, dando suporte ou criando soluções do banco pro campo, do banco pro campo. Mas não é o que a gente está vendo. O Grêmio dessa forma entra já com a equipe definitiva. Se tiver ganhando o jogo, bom, aí tu pode compor com volantes, porque as soluções do meio para frente, tu pode botar o Ricardinho, tu pode botar o Léo Chu, mas são soluções técnicas. As soluções táticas, que é o que nós vamos cobrar a partir de agora do treinador, precisam também serem pensadas antes do jogo começar. Fica evidente, por exemplo, a utilização de um meio-campo um pouquinho mais robusto, sobretudo em jogos onde o Grêmio vai ser exigido defensivamente. Eu tenho curiosidade de ver esse time jogando contra uma equipe não tão boa como foi contra o Atlético Paranaense, dando também sequência, o que acho importante para a gente avaliar. Eu não tenho dúvida disso. Avaliando isso, a gente pode, de repente, chegar à conclusão de que essa equipe ela vai conseguir fazer enfrentamento e com a sequência de jogos ela vai crescer. Tira o Luiz Fernando, bota simplesmente o Douglas Costa e as coisas vão funcionar. A escolha do Luiz Fernando é errada. Gui Guedes teria que estar na frente, o próprio Léo Pereira, mas não. O treinador, assim como o antigo treinador, o Renato Portaluppi, vai usar o Luiz Fernando. É como a questão envolvendo o que a gente já falou, Lucas Silva e Fernando Henrique, o que não tem justificativa. Mas parece ser uma mágica do Grêmio. Parece ser uma mágica. Então, vamos deixar as coisas andarem, vamos deixar as coisas caminharem. O fato é que o Grêmio viajou para 2 jogos, vai com o mesmo time, fez essas escolhas, colocou uma lista com problemas, sem Michael, sem Breno, sem os meninos, e agora o que nos resta é torcer. O avião já foi. Agora tá aí o grupo para 2 jogos. E lembrando, tem que voltar com 6 pontos. Abaixo de 6 pontos, o Grêmio volta, continua remando no campeonato. E isso nos preocupa demais. Por quê? Porque a gente sabe da necessidade de se pontuar rápido, de se chegar perto dos líderes para a partir daí sonhar com coisas grandes. Eu acredito muito no Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio tem que render no campo, porque fora dele as coisas parecem ainda ter algumas dificuldades e alguns problemas, e eu torço para que rapidamente o Grêmio solucione isso. Vamos torcer, é o que nos resta. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.